E existe aí todo um conceito relacionado com resistência imunológica e tolerância imunológica. A resistência imunológica, ela praticamente está relacionada à nossa capacidade de se defender contra vírus e bactérias do meio ambiente. Então, todo mundo fala assim, nossa, tem pessoas que colocam assim, né? Eu tenho um sistema imunológico muito forte, né? O que isso quer dizer? Eu tenho uma boa capacidade de combater vírus e bactérias. O meu sistema imunológico, as minhas células imunológicas conseguem produzir ali substâncias, todas essas que a gente colocou aqui, especialmente as citocinas para a via da inflamação, consegue produzir essas substâncias inflamatórias e combater a agressão de vírus e bactérias. Então, eu tenho um sistema imunológico muito resistente. Quem não tem o sistema imunológico muito resistente acaba desenvolvendo processos infecciosos e inflamatórios com muito mais facilidade, tá? Então, a resistência é isso. A tolerância é um pouquinho diferente, porque, na verdade, a tolerância eu consigo lidar com a agressão desses vírus e bactérias. Então, eu não estou só combatendo, né, a infecção por eles, mas eu também estou conseguindo lidar, ou seja, eu estou em contato com esses vírus e bactérias, e essa é uma visão muito que se chama dos ecologistas, né, que trabalham com imunologia, onde em contato com vírus e bactérias eu consigo lidar com essa substância de uma forma mais efetiva e não preciso ficar o tempo inteiro ativando a cascata de inflamação. Eu consigo lidar com eles pela cascata de anti-inflamação e consigo melhorar a minha capacidade de lidar com esses vírus e bactérias sem necessariamente gerar um estado inflamatório. A tolerância é menos custosa para o sistema imunológico. Em termos de calorias, a resistência é muito mais custosa, porque vai pela via da inflamação. A tolerância é menos custosa para o sistema imunológico, né? Então exige menos. E esse slide ele é fantástico. Se vocês olharem ali, olha só, a gente tem a linha do lado esquerdo, do meu lado esquerdo aqui, né? Host Health, que é a saúde do hospedeiro, tá? E embaixo, pathogen load, que é a carga patogênica. Então, veja que, olha só, a resistência está relacionada, veja que, olha só, eu tenho uma maior saúde do hospedeiro conforme vai aumentando a carga patogênica. Então, veja que ela é uma seta, assim, na horizontal, né? Na horizontal não, na vertical, né? Aqui, a gente tem uma setinha na resistência, onde mostra que a gente tem ali uma capacidade muito grande. Quanto maior é a minha saúde do hospedeiro, maior é a minha capacidade de lidar com a carga patogênica. Vejam que a bolinha preta está maior. Então, é a carga patogênica. Então, se eu tenho um alto grau de patogenicidade, mas eu também tenho uma saúde do hospedeiro muito grande, eu consigo trabalhar combatendo essa ação patogênica. Por outro lado, a tolerância, se você olhar do lado de cá, vejam as bolinhas brancas, né? Abertas, eu tenho ali, olha só, vários graus de patogenicidade que vai fazendo com que a minha saúde do hospedeiro vai conseguindo lidar, na verdade, com que esse hospedeiro consiga lidar com essa carga patogênica. Então, é diferente, né? Na tolerância, eu consigo lidar com a agressão do micro-organismo e na resistência, eu estou ali combatendo a agressão desse micro-organismo, tá? Gente, eu juro que eu estou tentando falar devagar, mas enfim, eu tô sozinha, pensa que eu tô aqui falando comigo mesmo, né? Tá difícil falar devagar. Se eu tivesse numa aula das pessoas me interrompendo, fica mais fácil. Eu até tento ficar devagar. Mas vamos lá, gente, bora que ainda tem conteúdo pra gente trabalhar. Então, entenderam a diferença sobre tolerância e resistência, né? Então, isso é bem importante a gente trabalhar. O cálculo, gente, ó, vou repetir porque eu acabei de olhar aqui. O cálculo presta atenção, calorias da dieta, ou a que ele está consumindo, ou aquela que você vai prescrever. Menos as calorias do exercício físico realizado, da sessão de treino realizada, dividido pela massa livre de gordura, seja pelo método que você vai tentar descobrir essa massa livre de gordura, tá? Calorias da dieta, menos as calorias gastas no exercício, dividido pela massa livre de gordura. Eu vou ter quilocalorias por massa livre de gordura. Esse é o índice para você avaliar o REX, tá bom? Bora! Então, entenderam aqui a diferença entre resistência e tolerância, tá bem? Bom, e aí, o que eu estou colocando para vocês, eu só coloquei esse slide para dividir que a resistência usa muito mais a cascata da inflamação e que a tolerância usa muito mais a cascata da anti-inflamação. E a interação com as células epiteliais, né? Inclusive fazendo com que a gente produza antígenos contra esses vírus, produza anticorpos contra esses antígenos. Então, veja que a tolerância está relacionada com uma maior produção de fator de TGF-beta, maior produção de interleucina 10, que são citocinas pró-inflamatórias. Por outro lado, a resistência está relacionada com a maior produção de interleucina 12, interleucina 23, TNF-alfa, que são citocinas pró-inflamatórias. Então, lembre sempre disso. Quando eu trabalho com nutrientes de resistência, eu estou trabalhando na cascata da inflamação. Quando eu trabalho com nutrientes de tolerância, eu estou trabalhando na cascata da anti-inflamação, ok? Bom, se eu sei qual é a diferença entre resistência e tolerância, e esse artigo está fantástico do Walsh,
baixam aí, tira a foto dessa referência, procurem lá no PubMed. Esse artigo está fantástico, porque mostra essa diferença entre resistência e tolerância. E o que é mais interessante? Na resistência, se eu tenho uma resistência imunológica muito reduzida, eu tenho uma maior chance de processos infecciosos e até posso gerar uma imunodeficiência, porque eu tenho uma redução da atividade das células T reguladoras do sistema imunológico adquirido. Porém, se eu tenho um sistema imunológico muito hiperativo, né, sistema imunológico muito forte, eu posso até, inclusive, gerar uma autoimunidade, que é o que acontece, por exemplo, na doença celíaca, na diabetes tipo 1, né? Eu tenho mais processos alérgicos e é muito mais custoso, porque eu tenho maior atividade de células efetoras. O que eu preciso é encontrar o equilíbrio, de novo, nem muitas células T reguladoras, nem muitas células T efetoras. Eu preciso ter um equilíbrio entre as células T reguladoras e as células T efetoras. E para quê? Garantir a homeostasia entre o processo inflamatório e anti-inflamatório. Por isso que hoje se fala muito da tolerância, que é essa equilíbrio, essa homeostasia no controle da infecção, né? E trabalhar na tolerância desses micro-organismos. E que, olha lá, a gente fala de nutrientes tolerogênicos, que vão melhorar a cascata de anti-inflamação. Então, é muito importante a gente pensar, enquanto a gente está cuidando do processo inflamatório, cuidando do sistema imunológico desse meu paciente, em qual cascata que eu estou atuando? Eu estou atuando mais na anti-inflamação, e será que nesse momento é interessante eu trabalhar na resistência? Ou eu estou trabalhando muito mais na anti-inflamação, que é muito mais interessante, porque ele vai desenvolver uma tolerância para lidar com todos os agentes que ele está exposto no meio ambiente, né? Porque a gente só não tem contato com vírus e bactérias se ficar dentro de uma câmara hiperbárica, né? E aí, enfim, não vou ter contato com nada, né? É por isso que as questões de isolamento social são tão importantes nesse momento, justamente para reduzir essa exposição a vírus e bactérias. Mas no dia a dia normal da nossa vida, a gente está o tempo inteiro exposto. Quanto mais tolerante eu consigo ser e lidar com esses micro-organismos, melhor. Então vamos falar desses nutrientes resistentes, de resistência, que modulam a resistência, e falar desses nutrientes que melhoram a nossa tolerância imunológica, tá? Então, quais são os nutrientes que modulam a nossa resistência imunológica? Vamos lá. O primeiro dele, que é muito falado, está todo mundo falando aí nesse período de quarentena, que é o zinco. Especialmente os estudos mostram as pastilhas de zinco, tá? Então, os estudos mostram que 75 miligramas ao dia, durante 3 dias, reduz a duração das infecções do trato respiratório superior quando tomado 24 horas após o início do sintoma. Então, eu comecei a sentir mal, comecei a sentir que o negócio não está ficando legal. Se eu tomar uma pastilha de 75 miligramas de zinco, que é uma dose alta, e isso é uma das questões que o estudo coloca, quando a gente pensa em nutrientes para tratamento de infecção viral, as doses são altas, e por isso não devem ser utilizadas por longo período de tempo. Eu estou usando aqui um zinco, uma pastilha de zinco, para melhorar um sintoma imediato, de forma aguda. Porque usar zinco em alta quantidade, vocês vão ver que trazem muitas consequências no equilíbrio de outros micronutrientes, tá? Então, vamos supor que eu estou começando ali com uma infecção inicial viral. Então, eu comecei a sentir, eu tomo 75 miligramas de zinco ao dia, e isso mostra que durante 3 dias eu tenho uma redução da duração das infecções do trato respiratório superior, quando tomada 24 horas após o início dos sintomas. Com certeza, Caio, boa parte desses micronutrientes aqui, eles são excretados, né? Então ele coloca aqui, boa parte sai na urina, e de fato sai na urina sim, porque a gente não consegue nem absorver toda essa quantidade de zinco. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês no slide posterior aqui, só vou adiantar o assunto, já que ele colocou lá, é que só uma parte dessa quantidade de zinco ela é biodisponibilizada, e que essa quantidade é que é importante para a gente garantir essa redução das infecções do trato respiratório superior. Vou mostrar no próximo slide. Só antes, quero colocar aqui para vocês que o zinco, então, as pastilhas de zinco, tem sim um efeito antiviral, aumenta o interferon-gama, diminui a atração dos vírus, reduz muco, sintomas de alergia e infecção, e reduz histamina, eucosanoides e citocinas. Então, vejam, pode melhorar a minha resistência imunológica, inclusive diminuindo a produção de histamina e eosinófilos. Então, paciente muito alérgico, né, que tem as infecções de alergia recorrente, de rinite, sinusite, pode se beneficiar. De novo, essa é uma dose altamente alta, super redundante, né, mas alta, que pode trazer muitos benefícios para a saúde tomadas a longo prazo. Então, são 3 dias que os estudos mostram que traz benefício. Inclusive, isso aqui é uma meta-análise que foi realizada comparando zinco, acetato de zinco, com gluconato de zinco. E eles viram que tanto faz o acetato de zinco ou o gluconato de zinco, que importa, na verdade, é a dosagem de zinco, o quanto de zinco é biodisponibilizado para gerar essa atividade imunoprotetora na nossa resistência imunológica. Por isso, não pode ser usada
por muito tempo, tá? E olha aí o que eu coloquei para vocês. Olha aí, Caio. Boa parte realmente é liberado na urina. Por quê? Os estudos mostram que a quantidade de zinco ideal para ser biodisponibilizada é a quantidade de zinco iônico. Então, vejam que com 5 gramas de partilha de zinco, eu tenho uma liberação de 18 miligramas de zinco iônico, que isso reduz em 6 dias os sintomas de trato respiratório superior, né? Com 4 gramas eu libero 14, tenho uma biodisponibilidade de 14,4 miligramas, com 3 gramas 10,8, com 2 gramas 7,2, com 1 grama 3,6. E isso, claro, é correspondente aí à redução dos dias de duração das infecções, dos sintomas relacionados à infecção respiratória, tá? O ideal que eles colocam, e essa é uma meta-análise publicada em 2010, que é dissolver a pastilha de zinco na boca por 20 a 30 minutos, com liberação adequada, para que tenha a liberação adequada desse zinco iônico, ou seja, que a gente tenha uma boa biodisponibilidade desse zinco, a cada 2 horas, e que isso pode curar os sintomas de gripe comum, né? É claro que vai demorar um pouco mais, é muito mais trabalhoso você tomar uma pastilha de zinco a cada 2 horas do que tomar um antibiótico, um antiviral, enfim, um anti-inflamatório, né? Mas dessa forma a gente consegue minimizar o impacto que os medicamentos têm na saúde, inclusive na permeabilidade intestinal dos nossos pacientes, tá? Olha, o acetato de zinco parece liberar 100% de zinco iônico e o gluconato de zinco libera 72% de zinco iônico. O problema que a gente tem no mercado, gente, é que a gente não sabe a quantidade de zinco iônico que tem nessas pastilhas de zinco, tá? E muitas vezes as pastilhas de zinco que tem no mercado, existem várias no mercado, inclusive, que combinam zinco com vitamina C e vitamina D, né? Eu gosto de usar, mas a gente não tem ali uma quantidade suficiente, muitas vezes, de zinco para garantir esse efeito tão agudo e tão imediato que a gente tem na resistência imunológica, tá? De qualquer forma, existem meta-análises que mostram que o zinco pode ser, sim, um componente muito interessante aí nesse estágio inicial dos sintomas de gripe, né, de infecções respiratórias, que podem ser combatidas aí com uma simples pastilha de zinco, tá? Numa dosagem alta. Porém, cuidado com os efeitos adversos, como eu falei para vocês, tá? Alterações do paladar, especialmente do gluconato de zinco, náusea e vômito, dispepsia, diarreia, e altas doses podem levar à deficiência de cobre, levando à imunossupressão e possivelmente a desordens neurológicas. Então vejam que essas doses altas de zinco não é para sair usando com o paciente, gente, dias. É só se esse paciente de fato tem algum sintoma e talvez usar por 3 dias seja especialmente atletas, que a gente não pode fazer com que ele perca os dias de treino, seja uma estratégia interessante. Bom, claro que a gente tem que pensar no zinco da alimentação, né? Então é muito importante trabalhar com os alimentos fontes de zinco, especialmente a aveia, que é riquíssima em zinco, né? As proteínas animais, a cenoura, as leguminosas, né? Os ovos, os peixes. Então, todos esses alimentos riquíssimos em zinco. E quanto mais nutrientes pela alimentação eu consigo dar para esse paciente, eu não estou dando só zinco, né? Quando eu dou uma aveia, por exemplo. Eu estou dando beta-glucana, que faz modulação intestinal. Eu estou dando carboidrato, que é substrato para a célula imunológica. Eu estou dando vitaminas do complexo B, que é importante para neurotransmissores. Enfim, eu estou dando uma infinidade de compostos ali. Então, quando a gente pensa nos alimentos fontes de um nutriente, eu não posso esquecer que esse alimento traz inúmeros outros nutrientes e compostos bioativos que vão atuar nesse equilíbrio imunológico desse meu paciente atleta ou esportista, tá? Então, é muito importante que a gente pense nessa questão. Sim, Thierry, é importante o que ele está colocando aqui, olha só. Nutricionista só pode prescrever até 35 miligramas de zinco, tá? Eu não sei se já é uma portaria nova que aumentou um pouquinho essa recomendação, Thierry. Eu acho que pode chegar até 65, se eu não me engano, tá? Mas cuidado com essas altas doses, com certeza. São doses medicamentosas, tá? Não são doses que o nutricionista pode sair prescrevendo assim à torta direita, tá bem? Bom, então vamos pela questão da alimentação, que é muito importante. Os carboidratos, sim, olha só, vegano tem deficiência de zinco. Por quê? Não é que tem deficiência, né? Não é que ele tem deficiência, não. Eu falei errado. Zinco não está só nas proteínas animais. Zinco está, inclusive, nas leguminosas, nos cereais integrais. Então, a gente pode aumentar, inclusive, a biodisponibilidade desse zinco nesses atletas veganos, aumentando até mesmo pelo consumo maior desses alimentos, das leguminosas e até mesmo dos cereais integrais, tá bem? Bom, os carboidratos também são importantes para o sistema imunológico. Eu queria mostrar esse slide para vocês, porque é o nosso mapa diabólico. Olha lá o nosso mapa diabólico. Frutose, glicogênio, galactose e glicose, né? Vejam ali que a gente tem lá as frações de carboidratos, né? E vejam que a glicose, pela via da glicólise aeróbia, ela tem uma capacidade, uma importância muito grande. Olha, vejam ali, glicólise, vamos para o lado esquerdo. Ativação de macrófago M1 e M2,
Atua nos estágios iniciais, ativação de células dendríticas e ativação de células T. Atua na produção de ATP por neutrófilos e também atua na quimiotaxia, na fagocitose e na redução de produção de radicais livres. Além do que, a gente tem aqui do outro lado a via das pentoses, lembre-se, olha lá, a via das pentoses fornece lá substâncias, a via da ribose, que não serve para nada como suplemento, mas aqui, metabolicamente, é muito interessante, porque aumenta a produção de citocinas por macrófagos M1, na verdade atua, né, modula, diminui a produção de radicais livres, aumenta a produção de citocinas de inflamação para células dendríticas, atua na formação de neutrófilos, ativação de neutrófilos. Então vejam que os carboidratos atuam no mapa diabólico, né? Oferecendo lá a glicose para ativação imunológica. Então vejam como os carboidratos são importantes. As pessoas falam, carboidrato é importante para o sistema imunológico. Por quê? Por causa disso aqui, gente. Olha lá. É glicose sendo fornecida para células imunológicas. É o glicogênio que está estocado. É a maior captação dessa glicose pelos transportadores intestinais, sejam de frutose, sejam de galactose. É usando essa glicose como fonte de energia para as células imunológicas, para que as células imunológicas consigam exercer a sua função, tá? Então vejam aqui o quanto é importante esse carboidrato no nosso mapa diabólico. E olha lá, esse é um estudo muito interessante que eu amo de paixão, que é o estudo do grupo do Newman, que mostra que a ingestão de carboidratos ela tem um impacto importante na redução do cortisol e da epinefrina e reduz o processo inflamatório, reduzindo olha lá, a neutrofilia, a monocitose, a produção de citocinas pró-inflamatórias, a ativação das proteínas de atração de monócitos, MCP1, que transformam monócitos em macrófagos, a produção de interleucina 6 muscular, a expressão gênica da interleucina 8. Então, vejam como a ingestão de carboidrato tem um impacto importante ali, não só no sistema imunológico, mas também no sistema hormonal. E que isso pode potencializar a performance esportiva em 2 a 6%. Então, vejam como é importante essa ingestão de carboidrato, toda aquela via metabólica que eu coloquei para vocês, do mapa diabólico, oferecendo nutrientes para o sistema imunológico, tá? Então, cuidado, o carboidrato é muito importante. Atleta, não é só atleta, cuidado com as restrições de carboidrato da dieta do paciente de vocês. Eu não estou dizendo que não é para vocês fazerem. Existem momentos que a gente pode fazer a restrição de carboidrato. E talvez, para um atleta, nos estágios iniciais de um ciclo de periodização e até mesmo uma fase pré-competitiva, restringir carboidrato não é uma estratégia inteligente. Não é uma estratégia que eu vou garantir não só a performance, como eu posso também ter um impacto muito ruim na questão da imunomodulação, tá? Então, cuidado com essa restrição de carboidrato. E esse é o artigo mais maravilhoso que eu amo, que é o artigo do Newman, eu esmiucei um pedacinho dele aqui, que ele fez uma comparação do consumo de banana e pera, tanto antes do exercício, que foi um exercício feito de ciclismo, né, de 2 horas, na verdade foi um time trial de 2 horas, né, 75 quilômetros de ciclismo, e eles deram banana antes e durante essa atividade de ciclismo. Se eu não me engano, eles fizeram 3 séries de 75 quilômetros de ciclismo, e olha que interessante, a banana, 1h30 após o exercício físico, reduziu em 204% os níveis de cortisol. Lembra que eu mostrei que o cortisol é um importante ativador do sistema imunológico? E eu não preciso dar nenhum outro suplemento aqui, no caso. Eu posso trabalhar com a banana que me melhora. Olha o total de leucócitos. Imediatamente pós exercício, já estava 34% menor no grupo que ingeriu banana. E a redução neutrófilo linfócito aconteceu em 28% também, existe uma redução de 28% no grupo que consumiu banana. Além do que, a produção de citocinas pró-inflamatórias, a interleucina 10, reduziu em 59%. O que é interessante desse trabalho, que o Newman estuda muito, é que os alimentos modulam a resposta inflamatória e a resposta imunológica do exercício físico. Eles não inibem, diferente dos ativos isolados, diferente dos medicamentos que inibem a cascata inflamatória e que podem inibir a resposta imunológica induzida pelo exercício. O que eu quero é modular. Lembra que eu estou trabalhando com os imunonutrientes, com os alimentos que modulam o sistema imunológico. Então é imunomodulação, não é imunoinibição, tá? Então, a banana tem impacto importante aí na modulação do sistema imunológico. Veja que consumindo banana em atividades de endurance, que geraram, claro, uma maior ativação dessas células imunológicas, tanto antes quanto durante o exercício de endurance, tá? E mais, o grupo que consumiu banana performou 5% mais rápido quando comparado com o grupo que consumiu pera, que performou 3,3%. Existe uma discussão no estudo, inclusive, da quantidade de carboidrato na relação glicose-frutose, principalmente, que contém tanto na banana quanto na pera, porque a relação glicose-frutose da banana é de 1 para 1, né? E da pera, ela parece que tem um pouquinho mais de
glicose, e isso interfere, inclusive, na questão da absorção intestinal desses carboidratos, tá? Mas esse trabalho é fantástico, e para mim o Niemann é um dos maiores pesquisadores hoje que mostra o efeito dos alimentos nessa imunomodulação, é muito interessante, tá? Não é muita banana, só não me lembro a quantidade aqui que eles colocaram. Eles trabalharam em carboidratos por quilo de peso, depois também posso mandar para quem tiver interesse e tiver dúvida em relação a isso, tá? Os aminoácidos e as proteínas, tá todo mundo perguntando da glutamina. E a glutamina é boa para o sistema imunológico? Lembre-se que a gente produz glutamina no músculo esquelético a partir da conversão do BCAA por uma enzima chamada alfa-cetoglutarase, que transforma a BCAA em glutamina. Então, a gente produz glutamina endogenamente e, claro, é substrato para fígado, células imunológicas, substrato para os enterócitos, substrato para a função renal, né? Então, ela tem, sim, a glutamina exerce importantes funções no nosso organismo. Vejam, olha, proteção síntese celular e reparo imunológico, função imunológica, trabalha também na função de enterócitos, em conjunto com outras substâncias como citrulina e arginina, trabalha na questão da função hepática. Então, de fato, a glutamina, que a gente produz endogenamente, através da conversão de BCAA em glutamina, é sim importante para o sistema imunológico. Porém, olhem de novo o mapa diabólico aqui no cantinho, olha só, aqui no cantinho, aqui embaixo do meu lado direito, a gente tem ali a glutamina, olha só, a enzima alfa-cetoglutarado que eu falei para vocês, né, tá lá no mapa diabólico, é a enzima que converte, né, o BCAA em glutamina, ela também tá lá no ciclo de Krebs. Então, vejo que a glutamina, ela pode ser convertida em glutamato, e eu tenho ali, olha só, a glutamina como ativadora de macrófagos M2 e como também importante produtora de ATP para células dendríticas basais. Então, de fato, a glutamina tem um impacto importante, sim, para o sistema imunológico. Sim, tem uma importância muito grande para o sistema imunológico. Mas o que os estudos mostram? Que a suplementação de glutamina, ela aumenta a síntese de glicogênio e reduz o acúmulo de amônia induzida pelo exercício físico, especialmente nos 5 dias após o exercício físico. A glutamina reduz os marcadores de dano muscular, CK e LDH, por isso ela pode ter um efeito antifadiga. Ela é mais efetiva em atletas que praticam exercícios prolongados. Ela não tem efeitos na performance esportiva, apesar da modulação do dano muscular. Glutamina não melhora a performance esportiva, e isso é consenso na literatura científica. Ela não melhora. O que ela pode, e esse é um estudo do grupo do Marcelo Rogério, que estuda muito glutamina, é modular esses marcadores de dano. A glutamina associada aos outros nutrientes parece ter efeitos ergogênicos, mas isso ainda também não é consenso na literatura. Olha o pontinho de interrogação aí, tá? E parece que a forma de L-alanil-L-glutamina, que é a forma de peptídeo de glutamina, é a forma mais estável e é uma alternativa para aumentar a biodisponibilidade de glutamina. Contudo, é importante destacar que mais pesquisas são necessárias para dar suporte aos efeitos antifadigas da suplementação de glutamina. Gente, o que os estudos são consenso é que, olha só, ela é importante para manter o equilíbrio entre macrófagos M1 e M2 e a ativação pró- e anti-inflamatória. Então, ela mantém a nossa tolerância imunológica. No contexto do exercício, a suplementação mantém os níveis plasmáticos de glutamina após o exercício exaustivo. Porém, sem nenhum link sobre a modulação dos níveis ou melhora da função das células imunológicas. Então, parece que se beneficia mais da suplementação de glutamina quem já está imunodeprimido. Então, quem está no estado de imunodepressão, quem já está no estado de doença, né, onde ali eu tenho uma redução, inclusive, da produção endógena de glutamina, essas pessoas imunodeprimidas parecem se beneficiar mais com a suplementação de glutamina. Indivíduos saudáveis, que fazem atividade física, que consomem os alimentos de forma equilibrada e adequada, não se beneficiam com a suplementação extra de glutamina. Então, cuidado com essa história de ficar dando glutamina para os pacientes, pensando em suporte imunológico, tá? O que a gente tem é que a glutamina tem um grande suporte imunológico e intestinal. Inclusive, ela faz ligação das células tight junctions do intestino, reduzindo a permeabilidade intestinal. Então, se você quer trabalhar com glutamina com o teu paciente pensando na modulação dos seus enterócitos, ok. Então, ok, trabalhar com essa glutamina modulando enterócitos, melhorando a permeabilidade intestinal, reduzindo esses fatores inflamatórios, inclusive do sistema intestinal, ok. Mas não me digam que você trabalha com glutamina para melhorar o sistema imunológico do teu atleta, porque isso não acontece, isso não é consenso na literatura, tá bem? Bom, qual é a quantidade de glutamina para o intestino? 5 gramas. De 5 a 10 gramas, tem estudos que trabalham até com 20 gramas de glutamina, né? Que é uma dose altíssima. Mas 5 gramas aí parece ser uma dose, um consenso aí de que parece ser uma dose interessante para essa modulação intestinal, tá bem? Bom, saindo então dos aminoácidos, vamos para o colostro bovino.
Colostro bovino, todos esses nutrientes que eu estou colocando aqui para vocês para resistência imunológica, tá naquele artigo do Walsh, né, que fala desses ativos para atletas, tá? O colostro bovino não pode ser vendido no Brasil, não existe legalização, se eu não me engano, pela Anvisa para vender colostro bovino. Essa é uma revisão bem interessante do uso potencial de colostro bovino em atletas, porque contém fatores de crescimento, imunoglobulinas, lactoferrina, hormônios e citocinas, que podem atuar na imunorregulação dos nossos atletas. No Brasil não pode ser vendido, mas a gente encontra no mercado americano, tá? Quais são os principais benefícios, né, do colostro bovino em relação a atletas? A gente ainda tem dados limitados no contexto do exercício, então, apesar de estar na maior parte das revisões que trabalham sobre imunonutrição para o exercício, ainda não existe um consenso de que, de fato, ele tem algum efeito interessante na performance esportiva. Gente, deixa eu falar uma coisinha. Tem alguém aqui perguntando sobre os artigos. Quem ficar comigo até o final da aula vai receber um e-book que tem todas as referências da aula, tá? Então, até o final da aula, vão receber, quem ficar com a gente aqui até o final, estamos acabando mais ou menos, vai receber o e-book com todas as referências e todo esse material que eu estou falando aqui para vocês, tá bem? Bom, o colostro bovino também, alguns estudos demonstram redução da severidade e duração das URTs, das infecções do trato respiratório superior. O perfil nutricional sugere melhora da função digestiva, imune e neuroendócrina e a performance no exercício, parece que doses de 10 a 20 gramas, e parece efetivo quando administrado em período de treinamento intenso, devido ao seu alto conteúdo de GF1, capacidade de tamponamento muscular e capacidade de aumentar os níveis de GA salivar, que a gente já viu a importância aí, a possível importância dentro dessas questões dos processos infecciosos. Então, é mais uma alternativa que a gente tem e pode ser utilizada aí para melhorar a resistência imunológica dos nossos atletas. As beta-glucanas também são muito bem colocadas, beta-glucanas que estão presentes nas leveduras e que estão presentes também na aveia, né? São compostos que têm um comportamento de fibra no nosso intestino e tem um efeito muito importante, olha só, pré-biótico, hipercolesterolêmico, antioxidante, glicêmico, mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui dos efeitos imunomoduladores das beta-glucanas. A gente tem receptores de beta-glucanas no intestino, né? Dessa forma, ela aumenta a ativação de macrófagos, de células natural killers e granulócitos, aumenta a ativação de NF-κB, aumenta as citocinas e mediadores inflamatórios, aumenta a apoptose de células tumorais, reduz a proliferação de células tumorais e reduz a angiogênese. Então, de fato, a beta-glucana parece ter um impacto interessante aí na imunomodulação. Os resultados no contexto do exercício também ainda são limitados, tá? Mas eu costumo usar, existem vários produtos no mercado que contém as leveduras, que contém, inclusive, existe o xarope, inclusive, no mercado, que tem beta-glucana, que ajuda nessa questão da imunomodulação, apesar da gente não ter tantos estudos ainda no contexto do exercício físico, mas parece ser um potente, um promissor, né, um ativo promissor aí na questão da imunomodulação em atletas, tá? Então, como eu coloquei para vocês, os resultados eles são limitados no contexto da imunidade de atletas, mas parece ser muito promissor em relação a isso no futuro, tá? A equinácea púrpura é um fitoterápico que o nutricionista não pode prescrever, mas tem vários estudos mostrando que ele pode ter um impacto na imunidade em atletas, tá? Existe um estudo que foi feito em 28 dias de experimentação de equinácea púrpura entre atletas que não apresentaram infecções do trato respiratório superior, em atletas que fizeram teste de Wingate, que verificaram redução dos sintomas, a severidade dos sintomas, e viram uma redução no declínio, né, da IgA salivar pós-exercício. E um estudo feito com indivíduos que fizeram treino regular durante 8 semanas, que apresentaram poucos episódios de infecções respiratórias. Então, parece que, de fato, esse é um fitoterápico interessante. A gente não pode prescrever a equinácea púrpura, não está na lista de fitoterápicos do nutricionista, mas aqui é uma informação importante para vocês terem, porque é discutido em vários artigos que trabalham com a imunomodulação do atleta. Os dados ainda são limitados também em atletas, apesar da gente também ser um fitoterápico bem promissor, tá? Então, a gente tem esses nutrientes que modulam a resistência imunológica dos nossos pacientes. As pastilhas de zinco, o carboidrato, os aminoácidos, especialmente a glutamina, que a gente conversou aqui, colostro bovino e a equinácea púrpura. E a beta-glucana. Então, parece que esses são os ativos que dentro do contexto da imunomodulação do esporte, são aqueles que são mais promissores na melhora da resistência imunológica dos nossos atletas, sendo que desses, o que a gente mais tem evidência científica são as pastilhas de zinco em doses altas, doses medicamentosas, que podem melhorar aí sintomas de infecção do trato respiratório superior, quando consumidas no início dos sintomas, reduzindo, inclusive, a severidade desses sintomas, tá? Bom, vou falar de curcumina, segura aí.